equipe de veteranos, com elenco de jogadores quase aposentados e perto do fim da carreira. A maioria chegou só naquele ano, até o técnico. A redução orçamentária parecia ter atingido fortemente o elenco e o único que restava daquele timaço do centenário. Os 1001 pareciam ser lembranças, como diziam do clube Cienciano de Cusco em 2003. Após virar representante peruano na Copa Nissan Sul-Americana, parecia haver opções melhores, já que o Cristal daquele ano voava. Boné Soto, Cheput e Sérgio Júnior foram campeões do Apertura com ótimo desempenho e aguardavam a Sul-Americana. Primeiro, enfrentaríamos o Cienciano, quarto lugar enquanto o Alianza, segundo pegaria o terceiro, Bolognese de Tacna. Era previsto que os grandes vencessem para decidir tudo em um clássico. Cristal Alianza era o mais lógico, esperado e rentável. Mas naquele 6 de julho, na cidade de Cusco, jogo de ida, uma história começaria a ser escrita. Que o Cienciano vença, porque o Cienciano merece, sendo o time do interior, o Cristal não. Que o Cienciano vença e que tenha tudo de melhor na vida. Mas essa história não começa bem. Apesar da altitude, o Cristal controlava, dominava, estava ganhando, mas só por 1-0, o placar mais perigoso. O Cienciano lembrou disso no fim, com o pênalti de Carlos Lugo, que garantiu um empate sofrido em casa. Isso consola, mas o time não jogava bem. 3 dias depois, o jogo de volta seria na Casa Celeste, do Cristal, onde seria ainda mais favorito que em Cusco. Para a surpresa de muitos, a partida terminou empatada em 1-1. O Cienciano avançou à fase preliminar da Copa Sul-Americana e ganhou $50 mil de prêmio. Aquele 9 de julho, no Alberto Galardo. Após o apito final, o time de Cusco colocou, sem saber, aquela primeira pedra que serviria de alicerce para se erguer. A maior história que o futebol peruano já viveu em nível de clubes. Era difícil prever, mas naquela tarde os cusquenhos teriam sua menor celebração, a primeira de muitas. Eles também enviavam ameaças que cumpriam sem piedade. Fora de casa, eram tão ou mais perigosos quanto em casa. E assim, com esse elenco experiente de 30 anos em média, após poucos meses juntos e liderados por um homem histórico, eles disputaram a Copa Sul-Americana. Primeiro, era preciso vencer o Alianza, tarefa difícil, pois se o Cristal dominou o Apertura, o Alianza foi forte no início do Clausura. Com nomes como Farfán Aguirre, esse time seria campeão no fim do ano, mas nos 2 jogos contra o Cienciano passou sufoco. Vitória por 1-0 em Cusco aos 9 minutos e 1-0 em Matute aos 22 minutos. Após isso, não saíram mais gols, surpreendendo imprensa e torcida. Cienciano, mesmo com um elenco teoricamente inferior, eliminou 2 grandes times em ótima fase. Pela minha idade, acho que mereço algo. Apesar da surpresa, o futuro não parecia promissor. Era hora de enfrentar os gigantes do continente e o adversário das oitavas seria difícil. Era só ver os nomes da Universidade Católica do Chile, com atletas da seleção e Copa do Mundo. O Peru havia sido recentemente derrotado nas eliminatórias por alguns dos que hoje jogavam, como Mar Gonzalez, que assinaria com o Liverpool, ou Norambuena, autor do gol contra o Peru, não era um time qualquer. A Católica do Chile assustava, mas o Cienciano jogava em casa. Apesar das dúvidas, tudo saiu perfeito desde o começo. Logo no início, Juan Carlos Basalar fez um ótimo passe para Germán Carte, que marcou assim. Com menos de 1 minuto, a torcida já comemorava. Balde de água fria na altitude. A cusquenha fez o Chile recuar após gol de Camerino e um time vermelho corajoso. Provavelmente o melhor seria agir com mais cautela, não se arriscar a levar mais gols. Enquanto isso, o Cienciano, por sua vez, decide ser um vendaval, ir para o ataque sem se poupar. Aos 38 minutos, Júlio Garcia conduz, passa e força o gol contra de Álvares. O primeiro tempo termina 2-0, mesmo placar no início do segundo. Santiago Acaciete amplia com cabeçada e aos 68, Paulo garante a classificação em cobrança de falta. 4-0, ninguém esperava. Venceram o primeiro jogo jogando bem e marcando muitos gols, praticamente garantindo a vaga para a próxima fase. O jogo de volta foi em 2 de outubro.
Uma semana depois, e a Católica teve um déjà vu ainda pior. Cienciano marcou cedo com outro gol contra de Álvares, repetindo o jogo anterior e deixando o placar agregado em 5-0, quase irreversível. Chilenos ficaram surpresos e, mesmo empatando rápido e fazendo mais 2 gols no segundo tempo, não foi suficiente. O Cienciano avançou às quartas sem dificuldades nas oitavas. Apesar da comemoração, ao ver o próximo adversário, o ânimo ficou mais contido, porque se tratava nada menos do que o Santos do Brasil, que não só era o atual campeão do Brasileirão, como também havia jogado a final da Copa Libertadores. Meses antes, já era considerado o 3º maior clube da atualidade. Achar que um time sul-americano é top 3 mundial hoje é fantasia, mas o Santos de 2013 tinha razões para esse título. Outra pintura, outro toque de pincel como um artista dono de um grande talento. Robinho! O craque do momento e já escolhido pelo rei como seu herdeiro oficial, Robinho. Uma estrela que quase tocou o céu com a mão, mas acabou com as 2 mãos nas grades de uma prisão. Mas isso já é outra história. No ano seguinte será o 3º melhor time do mundo. Enfrentava os veteranos de Cusco, agora fora de sua zona de conforto, longe de seu campo e natureza. O plano era claro, era preciso vencê-los em casa para ir tranquilo a Cusco sem sufoco. E foi feito. Um Santos avassalador encurralou o Cienciano em seu gol, tentou de todas as formas possíveis penetrar e conseguiu muitas vezes, mas a bola se recusava a entrar. Nos primeiros 41 minutos, o Santos não teve resultados, mas após a falta imprudente de Cauantico, que já tinha amarelo, conseguiu um importante. As arquibancadas vibram como em um gol, enquanto o alívio toma conta dos craques brasileiros. Vocês entendem o que isso significa? O time peruano, com 10 jogadores assustados na Vila Belmiro, enfrentava a torcida inflamada e sentia a pressão pela caça de Pelé. Essa pressão teria sido imensa para qualquer equipe do mundo naquele momento, até mesmo um grande da Europa. Nesse contexto, teria estado em sérios apuros. Para o pequeno Cienciano, isso era quase uma sentença. Restou jogar com 10, recuar e segurar, e foi o que aconteceu. O tempo passava e a bola insistia em não entrar. E agora eu pergunto, o que acontece em uma partida aos 70 minutos, quando você já perdeu tantas chances de gol? Gols que você não faz, gols que você leva? Juan Carlos Basalar cobrou uma falta longa, cruzando para a área sem grande perigo. Acabaria saindo ou ficando com Fábio Costa, que mal tocara na bola. A presença de Rodrigo Saraz deixou Alex nervoso e ele cometeu esse grave erro. Gol, 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 JN Coyle. Eu gritei, todos gritamos, nem lembro de comemorar um gol assim por um time que nem era o meu, e não era só comigo. O Cienciano conquistava o público, e esse gol comprovava isso. Mas a glória, quando não é tão merecida, tanto na vida quanto no futebol, pode durar muito pouco. Roinho levou 7 minutos para lembrar que craques são craques por esse tipo de coisa. Um verdadeiro golaço que doeu, mas foi um choque de realidade. O Cienciano não merecia estar ganhando. Não tinha criado nem organizado, só defendido bem e contado com sorte. O empate era mais justo, mas restavam mais de 10 minutos. Naquele momento, só restava cerrar os dentes, se firmar e tentar erguer um muro defensivo para conter os 11 brasileiros enfurecidos, superdotados do futebol, que avançavam famintos por mais um gol e a difícil vantagem. Os ataques eram constantes e ao torcedor restava apenas rezar e buscar Deus, ou alguma entidade que movesse os fios do destino, que tornasse possível o extremamente improvável. E curiosamente, foi exatamente isso que aconteceu. O Santos Fei está jogando de maneira inexplicável. Ei, como ele estava? Estava sozinho? Eu vi ele sozinho.
Sozinho, olha, não, Ramon não tinha mais o que fazer. Essa bola não ia entrar, Cienciano, não ia cair no Brasil naquela noite. Sim, o empate no Brasil, Santos e Cienciano, 1-1, é um grande resultado para o time peruano. Existem empates com total sabor de vitória. E esse foi um deles, porque ao soar o apito, automaticamente os papéis se inverteram. Santos já não era favorito e não tinha motivos, pois em 2 semanas iria a Cusco, onde ninguém podia subestimar o Cienciano. Eles não sabiam perder. Aos que abusarem, eles não eram favoritos em nenhuma das partidas anteriores em 29 de outubro, nem contra times nacionais. Naquele dia, naquela terra e gramado, com a brisa fria e arquibancadas quentes, não eram, mas era como se sentiam, e isso importava. Fred Ternero, estrategista e líder do grupo, revelou anos depois em seu livro Sim, é Possível, que planejou o jogo de ida no Brasil. 10 contra 10 ele faria em 85 contra a Argentina. Só que em vez de Reina seria Morán e em vez de Maradona, Robinho. No jogo de volta em Cusco, a estratégia mudou. Ternero escalou um time mais ofensivo com Kart e Sarás no ataque. E com eles, o time saiu para matar, para correr, para encurralar os visitantes na área, exatamente como tinha acontecido no Brasil. Assim, aos 10 minutos, Júlio Garcia, jovem estrela do time, faz um passe esplêndido de canhota e Kart finaliza de fora da área para vencer Fábio Costa. O estádio veio abaixo. Mas, como no Brasil, o fogo foi extinto quase imediatamente. Com outro golaço em jogada individual de Lano, impossível para Ibanez, apenas 2 minutos se passaram. É incrível como o futebol pode alterar as emoções de uma forma tão extrema, às vezes tão cruel. E como? Não é a mesma coisa um 0-0 que 1-1, nem é a mesma coisa empatar do que sofrer o empate. As emoções desempenham um papel importante, mas o Cienciano sabia contê-las, administrá-las, não entrar em desespero. A equipe já mostrava inteligência emocional diferente. Eles mantiveram a confiança e seguiram o plano do professor até que, aos 34 minutos, a disciplina trouxe resultados. Carlos Lobaton, ainda jovem, faz o drible, cruza para a área e Kart avança, sobe acima de Alex e marca um golaço de cabeça. E só um louco poderia comemorar assim 1-1 em um jogo tão incerto. Mas, por sorte para o Cienciano, Germán estava. E o que não aconteceu depois? Naquela partida, o Cienciano seguiu atacando, fazendo as estrelas sentirem a altitude. Poderia ter ampliado o placar, com gol anulado do Maldonado, bola na trave do Lugo e chance do Santos, mas não aconteceu de novo. Desta vez, eles não iam conseguir empatar, porque essa vaga, para surpresa de todos, era do Papá. Depois desse jogo, tudo mudou. O boato era verdadeiro. Cienciano tinha conseguido ficar entre os 4 melhores da América do Sul. E vale ressaltar que em 2003 a Copa Sul-Americana não era como agora, não era destinada a times de segundo escalão. Naquela época, a Libertadores ocorria no início do ano e a Sul-Americana no segundo semestre, permitindo que finalistas da Libertadores também jogassem a Sul-Americana. Por isso, o Cienciano enfrentou o Santos, que 4 meses antes disputou a final da Libertadores contra o Boca Juniors. Curiosamente, o time estava na chave de baixo, aguardando revanche. Mas seu destino foi ainda mais trágico que o do Santos, pois o Atlético Nacional da Colômbia o surpreendeu ao vencer por 5-1 no placar agregado. Agora, os times que seriam eliminados nas quartas teriam que se enfrentar nas semifinais. Ambos foram subestimados e agora eram temidos, mas o Cienciano já não temia mais nada. A confiança que se percebia no grupo era impressionante. Além de bom nível tático, o controle emocional era excelente e essencial para unir e dar respeito ao grupo. Ficaram para trás os dias de fofocas e desdém, agora os nomes eram lembrados de cor. O gol era protegido por Ibanez, capitão,
com a Cassiete e o paraguaio Lugo na zaga central. Nas laterais, Portilla e Moran, que revezavam com Llanos ou atuavam juntos. No meio-campo, Juan Carlos Basalar jogava ao lado de La Rosa, Cauã Tico ou Martim Garcia, e Júlio Garcia era o mais jovem no meio ofensivo. La Estrela, sempre com Pablo Maldonado ou Carlos Lobaton. No ataque, o colombiano Rodrigo Saraz, que alternava com Roberto Jolsen e Ramon Rodrigues. E claro, o artilheiro desse time, Germán Carte, o avestruz, que vinha inspirado, motivado e seria o grande destaque desta semifinal. Mantel chegou naquele 13 de novembro a Medellín para enfrentar o time que vinha de meter 5 no Boca. Mesmo assim, não havia nenhuma intenção de esperar, de recuar. O time de Cusco entrou para vencer na Colômbia e aos 26 minutos, Carlos Lugo quase marcou de falta, mas não teve sorte. Ela apareceria 3 minutos depois, quando Aquibaldo Mosquera comete esse erro grave e deixa a bola na frente do gol para a pessoa errada, Aquibaldo Carte. Ele não perdoava nesta Copa, mas ainda tinha muito jogo. O Nacional tinha um timaço e no segundo tempo veio para decidir. Empataram aos 5 minutos e atacaram com tudo, mas o Cienciano era experiente. Diante disso, não se desesperou, manteve a ordem e a 10 minutos do fim, o recém-chegado Paolo Maldonado inventou essa pintura. Um verdadeiro golaço. Bom, Polito? Sim, Cienciano, Cienciano. O jogo de volta já era uma festa antes de começar. A sensação de triunfo era evidente no ar. O Cienciano entrou em campo tão confiante que em 40 segundos fez alguns passes para que Carte marcasse mais uma vez, acordando cedo em casa. Um gol contra na altitude, em menos de 1 minuto, era a noite para os colombianos. O resto seria apenas uma formalidade, sem grandes emoções. As emoções agora estavam na mão. Ruas, escolas, universidades, restaurantes, ônibus e bares só falavam disso. Cienciano havia alcançado uma final internacional, assim como Universitário em 2002 ou Cristal em 97. Mas desta vez, a emoção coletiva era diferente. Ninguém queria vê-los perder, nem inimigos ou opositores. Durante aqueles meses, todos estávamos com eles, todos fomos Cienciano, caramba! Vem todo mundo junto. Cienciano, Cienciano, Cienciano. Peru. Que pouca importância tinham os jogos recentes das eliminatórias, crise política, julgamento de Montesinos, trocas de ministros e suspensão do Clausura por falta de pagamentos. O essencial era que em dezembro o adversário seria o River Plate e o jogo de ida aconteceria em um Monumental lotado. Insuportável, mas eles não estariam sozinhos. O jogo começou bem e a ousadia do time de Cusco se destacou. Nunca ficaram recuados, nunca se sentiram visitantes, parecia que ninguém tinha explicado para eles que eram. Basta ver os primeiros minutos da partida, uma mão intencional, entradas perigosas no adversário, escapando de punições mais severas. Mas o Cienciano também era firme na defesa, pressionava na frente, ganhava divididas e recuperava a posse. Já pensavam no gol, cuidavam bem da bola, especialmente com Júlio Garcia, e viam que entrar na área argentina era possível. O time jogava bem em todas as suas linhas e com confiança, enquanto o River começava a se desesperar. A jogada seguinte desse mau tiro de meta é um escanteio. Minuto 26. Júlio Garcia cobra o escanteio de canhota e cruza para Santiago Acaciete. Mas a bola bate na trave, rebate para o meio e ali Juliano Portilla encontra e empurra para o gol. Gol do Cienciano na Argentina e por um instante foram campeões da América, mas só por aquele momento. 2 minutos depois, Maxi Lopes recebe na área, gira desse jeito e cruza para Ibanez empatar para o River. E esse gosto amargo já tinha sentido antes? Na verdade, aconteceu todas as vezes que jogaram fora de casa.
No Chile, empataram para eles aos 7 minutos, no Brasil aos 6, o mesmo na Colômbia e agora aqui. Perderam a vantagem de novo, animando a torcida rival. Foram para o intervalo e no início do segundo tempo veio o pior. O Maxi Lopes apareceu novamente, e isso era novidade. Pela primeira vez no torneio, eles estavam na posição de eliminados, de perdedores. Apesar do 2-1, o River queria mais. O objetivo era golear em casa antes de enfrentar a altitude, e foi isso que buscaram. Talvez o mais sensato fosse não arriscar tanto antes. Ainda tinha um jogo em casa e era preciso sobreviver, mas o Cienciano já era velho demais para mudar. Eles não recuaram, pelo contrário, avançaram. Jogar em casa parecia um mito para eles, uma mentira criada para assustá-los. Essa camisa, o campo e a história não significavam nada. Os gritos e cantos pareciam só murmúrios vindos das arquibancadas. Esses nomes e milhões eram só dígitos, marketing e conversa fiada. No gramado, 11 enfrentavam 11 e eles não eram inferiores a ninguém. Cienciano parecia saber disso. River forçava o jogo com dureza, até exagerando diante do árbitro, tentando tirar o Cienciano do jogo, mas sem sucesso. Os de Cusco estavam concentrados, eles que se distraíram. Aos 66 minutos, o Cienciano cobra lateral rápido, surpreende e Lanús cruza com perfeição. Naturalmente, Germán Cart não desperdiçou. Esse empate só surpreendia quem nunca viu o Cienciano jogar. Time com garra, coração e jogadores de qualidade não podia ser subestimado. O que talvez ninguém esperava era que, faltando 11 minutos, Juliano Portilla faria algo que nunca tinha feito antes na vida: marcar o segundo gol da sua carreira. Cienciano virou o jogo em uma partida inacreditável, a mais emocionante que já vi. Restavam só 10 minutos para segurar. Talvez fosse pedir demais, já que esse time mostrava fraqueza justamente em segurar o resultado após marcar um gol. Aconteceu de novo. Matador Salas marcou o gol que definiu o 3-3 e encerrou uma partida histórica. Os 9 dias até o jogo de volta foram longos e repletos de más notícias. O Cienciano não pôde usar seu estádio na final por regra da FIFA. Este deveria ter capacidade para pelo menos 40 mil torcedores em uma final. E naquele momento não tinha, então tiveram que se mudar. Foram para Arequipa, no estádio da UNSA. Muito conveniente para o River, já que Cusco fica a 3.400 metros e Arequipa a 2.300. Quem visitou ambas as cidades percebe a grande diferença. O Cienciano perdia parte da vantagem que teve durante toda a Copa, justo no jogo mais importante. Não havia motivos para duvidar desse grupo. Todos queríamos acreditar que naquela noite seria possível. Sim, San Juan, sim, San Juan, sim, San Juan. Uma breve pausa enquanto escrevo já me faz lembrar daquele momento. Sem camisa do Cienciano, vesti uma do Peru, assim como todos em casa. Com 12 anos, sentado na cama dos meus pais com eles e minha irmã de 6, sinto nervosismo diante da pequena TV quadrada. Naquele dia meu país parou, todos éramos Cienciano e Cienciano era o Peru. Não importava seu time ou se gostava de futebol, você entendia. Isso ia além de um jogo, era uma batalha, uma guerra, um duelo de vida ou morte, o capítulo final de uma história trágica ou gloriosa. Isso nós descobriríamos em instantes, porque os times já estavam entrando em campo. Para o Peru, para o Peru, para o Peru. Cienciano não atacou como de costume, talvez não conseguiu. O River logo controlou a bola e passou a dominar com confiança. Com o tempo, pareciam donos da casa e se sentiam à vontade em Arequipa, criando chances claras, como essa que bate na trave ou essa do Ibáñez ao sair para impedir o mano a mano.
O Cienciano tentava reagir, mas o River controlava o jogo com posse, rotação e calma, dando a impressão de que o gol estava próximo. O final do primeiro tempo foi o melhor para o time peruano, era preciso repensar tudo, o River estava jogando melhor. Infelizmente, a desgraça chegaria no início do segundo tempo, quando Kalim La Rosa comete esse erro grave na frente do árbitro. Segundo cartão amarelo e expulso. Todos ficamos gelados com 1 a menos mais uma vez e desta vez na final. Parecia um pesadelo, não conseguia acreditar. Antes de assimilar o golpe, a partida já havia recomeçado e o Cienciano jogava melhor. O segundo tempo começou com outra postura e, curiosamente, a expulsão os motivou ainda mais. Os cusquenhos pressionaram na frente, ganharam divididas e saíram jogando de trás. A altitude de Arequipa pesava tanto que o River perdeu o controle e a produtividade, mesmo com um jogador a mais. Sem falar nos grandes nomes já em campo: Mascherano, Galhardo, Salas e Maxi Lopes. Dirigidos por um técnico como Pellegrini, que anos depois iria para o Madrid, foi campeão com o City. Mas naquela noite em Arequipa, mesmo com 1 a mais em campo, não conseguiu vencer o Cienciano, que com o passar dos minutos se posicionava cada vez melhor. Era um bom momento. Basalar domina no meio, prepara o chute, Rojas chega atrasado. Recebe o cartão amarelo e provoca uma falta, uma que nunca vamos esquecer, e é uma falta para o Cienciano. Bom, fica esperançoso. Pelo menos chegamos aos 33 minutos, o jogo está 0 a 0, falta para o time peruano, procura Lugo, Lugo chuta para o gol. Gol! Gol! Dia do Cienciano, time peruano de Lugo. Senhores, o gol foi comemorado em todo o país, em todas as regiões e bairros. Uma cobrança de falta que parecia muito distante, um chute a meia altura e uma barreira que deixou aberta apenas aquela pequena fresta por onde todos os nossos sonhos se infiltrariam. A ilusão era grande, mas o nervosismo predominou. Antes do fim, houve falta perigosa, confusão na área e expulsão de Júlio Garcia. O Cienciano ficou com 9 em campo e se fechou na defesa, sofrendo até o fim enquanto o estádio quase explodia. Não podiam mais esperar para dizer, sentir e gritar. Todos os cusquenhos com emoção, cantemos orgulhosos esta canção que dedicamos de coração ao nosso grande Cienciano com tradição. Upa que upa, 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 upapá, o Cienciano de Cusco é o papai. Copa Libertadores já foi, a Sul-Americana já vai ganhar. Upa que upa, 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 upapá, o Cienciano, caramba, é o papai. Amanhã, onde eu estiver, o futebol do interior vai triunfar sim. Vamos todos cantar essa musiquinha do Cienciano com a fúria vermelha. Time antes criticado, depois idolatrado. Treinador que no início do ano divulgava aulas para crianças do Cono Norte e agora é campeão internacional. Impediram primeiro um Cristal Alianza nos playoffs e depois um Boca River na Recopa. Iludiram a torcida peruana e acabaram conquistando toda a América Latina. E mesmo que ainda restasse um capítulo para essa história, a glória já havia sido alcançada. Diziam que eles caminhavam por brasa e que comiam maca, que tinham feito pacto com os apus e os xamãs. Mas a verdade é que juntos foram invencíveis física e mentalmente. Nunca se sentiram inferiores ou intimidados. Por isso, enfrentaram os maiores. Olharam nos olhos e derrubaram 1 a 1, sem prorrogação, pênaltis ou favores. Selando assim uma façanha única e histórica, sem precedentes até aquele dia e irrepetível até hoje. Na noite de 19 de dezembro, o Cienciano nos uniu como nunca, tornando-nos mais peruanos e crentes.
Na manhã seguinte, o ambiente já estava diferente. As pessoas acordaram cedo e seguiram sua rotina nas ruas. Mas desta vez com uma esperança diferente, habitando por dentro. Mostrava que, mesmo com dificuldades e incertezas, é possível enfrentar desafios, circunstâncias ou adversários. Se você acredita em si mesmo e realmente se esforça, sim, é possível. Chegamos até aqui com esforço, sacrifício, ninguém nos deu nada de presente. Vamos ver se, assim como começamos, agora também não vão nos dar nada. Vamos, porra, vamos. Se gostou do vídeo, inscreva-se e veja minhas outras histórias. Talvez alguma te agrade.